Olá, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo aqui pelo nosso canal Caminhos da Cura. Eu sou Gustavo Oliveira, Marcos Del Padre, aqui com a gente sempre, nós dois sempre nas transmissões aqui, com a nossa família Caminhos da Cura. Digam pra gente se o som tá legal, se vocês estão nos ouvindo, se vocês estão nos vendo bem. Caso contrário, a gente já dá aqui faz os nossos ajustes técnicos na transmissão e a gente sai com a live, né, Marcos? Como que tá por aí? Tudo tranquilo? Isso aí, tudo tranquilo. Gustavo, boa noite. Muito obrigado aqui pelo convite de participar dessa noite, né? Uma live meio surpresa, né? Que a gente fez. E vamos fazer um bate-papo bem interessante, bem gostoso. Muito obrigado a você que está aqui já, que já conectou, né? Que está aqui prestigiando. E nós temos hoje uma convidada bastante interessante, né, Gustavo? Que já esteve conosco, acho que há uns 4 anos atrás. Batemos também um papão lá naquela época, só que muitas coisas mudaram nesse caminho, né? E hoje a gente resolveu trazê-la aqui para bater esse papo gostoso e tem novidade por aí, né? Isso aí, ó. O pessoal já tá falando que o som tá bom, que a imagem tá boa também, estão nos vendo, estão nos ouvindo. Então, a gente recebe hoje aqui com a gente nos estúdios Caminhos da Cura a Naomi Zamproni, nossa querida amiga que está sempre com a gente. Já gravamos um podcast com ela. Ela que é terapeuta, vai falar sobre a carreira dela, a história dela. Boa noite, Naomi. Boa noite, obrigado a todo mundo. Obrigado por todos estarem aqui. Espero ser uma contribuição para todo mundo que está vendo a gente hoje. Gente, a Naomi, ela tem assim, dicas fantásticas. A gente vai falar sobre o corpo neurológico, mas o bate-papo vai muito além, porque ela manja muito de um assunto que a gente fala bastante aqui no nosso canal, que é o carro-chefe do nosso canal, que é a cura, né? A Naomi também trabalha com isso, ela vai falar sobre cura, o Marcos vai falar sobre a cura frequencial, como que funciona, o que acontece no nosso corpo quando a gente consegue equilibrar aí os nossos meridianos neurológicos, como que a frequência pode ser potencializada inclusive para isso, né? A Naomi, queria que você começasse falando então um pouco sobre a sua história, um pouco sobre você, se apresentasse para o nosso público, então fica à vontade. Gente, boa noite. Eu não vou ficar falando muito de mim, porque eu quero trazer informações para vocês. Mas o pessoal quer te conhecer, Mas né? eu vou falar oi para vocês. Eu sou uma psicanalista, tenho mais de 30 anos de experiência em várias técnicas de terapia e recentemente eu fiquei fazendo várias pós em neuropsicologia. Aí eu criei uma técnica chamada neuroreprocessamento, que tudo isso, todos esses neuros, né, e esse corpo que a gente vai falar neurológico, é justamente para entender o porquê que muitas coisas não estão acontecendo na nossa vida. Então, eu desenvolvi uma técnica, e aí eu liguei correndo para o Marcos, falei, eu preciso te contar um negócio. Corri para fazer uma fofoca para ele, para tomar um café, que a gente gosta de vir aqui. Quando ele está aqui, eu grudo aqui, venho tomar cafezinho, né? Chamo o Gustavo junto para a gente falar de uma coisa que eu acredito que todo mundo está vivendo nesse momento, de repetições, de situações que não conseguem sair. E aí tem essa neuroreprocessamento, que é uma técnica voltada, na verdade, que eu desenvolvi para fazer as coisas mudarem. Não só ajudar, né? Mas, na verdade, eu falei, tem que falar com o Marcos, porque tem que juntar o que existe de ciência com as frequências energéticas. Então, eu estou aqui para falar sobre isso, né? Para responder perguntas também, né? De dúvidas, eu acho que muita gente deve ter. E geralmente, eu adoro live de domingo, porque todo mundo fica ansioso. Eu acho que você já deve estar aí ansioso, ansiosa. Domingo, o que eu vou fazer? Já programando a sua mente para a semana. Exatamente. E aí a gente vem acalmar o coração das pessoas, né, Marcos? Exatamente. A gente vem para dissipar aquele trauma da musiquinha do Fantástico de domingo, Isso. né, Naomi? É. Você está falando sobre corpo neurológico, né? Sobre esse acesso à parte neurológica. E pelo que eu tenho acompanhado, nunca se falou tanto na história da humanidade sobre a importância da gente estar com a nossa parte neurológica equilibrada. E eu acho assim, quando a gente falava sobre neurologia antigamente, vinha muito só aquela questão das conexões dos neurônios, do cérebro, mas acho que hoje a gente já entende que a nossa neurologia é todo o nosso sistema de informação que permeia o nosso corpo, a nossa vida, o nosso bem-estar. É isso mesmo? É isso. Hoje, gente, com tudo que a gente está vivendo hoje, não teve como, inclusive todo o marketing, tudo que vocês assistem, todas as redes sociais, eles já entenderam que eles têm que entender como funciona
essa parte neurológica do ser humano. Existem máquinas, câmeras que conseguem captar a reação do rosto da pessoa para saber se ela vai comprar aquele produto ou não. Expressões faciais, corpo, né? Exato. Então, se eles já começaram a estudar para vender, nada contra, mas, né? Então, por que a gente não consegue aprender para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, né? Por que a gente tem que chegar todo domingo e ficar ansioso falando que segunda-feira vai começar a dieta? Quem é aqui que não faz isso? Segunda-feira eu começo. Então, foi começado a falar sobre isso para você trazer, eu preciso também melhorar minha vida. Se eles conseguem resolver isso, aquilo, essa tecnologia, essas informações, inteligência artificial, e eu? Como é que eu fico? Então, por isso que se aprofundou e tem muita gente estudando e trazendo informações com resultados. Isso que é importante. Falar em resultados, Gustavo, estou vendo aqui um comentário da Débora dizendo: boa noite, que maravilha ver vocês três juntos. Conheci a Naomi no podcast de vocês. Fiz uma sessão de leitura de registro acástico que foi essencial no processo que estava vivendo. Você também trabalhou com registros acásticos, né? Sim, registro acástico é uma parte que, inclusive, já tem até estudo científico de um cara chamado Ervin Laszlo, que eles conseguiram comprovar a importância disso. Mas é um assunto mais profundo, que fala sobre uma espiritualidade. Fiz, e ainda tendo algumas pessoas. Mas justamente por ter trabalhado muitos anos com acástico e trabalhando e atendendo várias celebridades, eu comecei a entender que, tudo bem, a gente consegue entender sobre uma história espiritual da vida da pessoa, a gente consegue entender muita coisa, mas por que ainda chega num determinado momento e trava? Uhum. E aí a resposta está no seu corpo e está no teu sistema nervoso. Quer dizer, não adianta saber das vidas pregressas não e tudo mais. Não desmerecendo nenhuma quem faz o que e tal. Mas não adianta se o seu corpo, o teu cérebro, ele tem um padrão. Quer dizer, não adianta Jesus Cristo aparecer na nossa frente aqui e eu falar, eu tenho medo, desmaio aqui, não vou conseguir nem falar com o homem. Eu, por exemplo, eu sou uma medrosa, né? Posso trabalhar com a espiritualidade, mas falar, aqui tá aqui, ó, o anjo da guarda. Eu desmaio aqui desse lado. Porque no meu cérebro eu tenho histórias, eu tenho traumas, eu tenho experiências, gente, que me gravou esse tipo de padrão. Então, por que chega um determinado momento de várias terapias que você possa ter feito? Porque eu tenho pessoas que já fizeram muitas técnicas e chegam para mim, não sei se para você, e falam, eu não aguento mais. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu continuo com essa situação na minha vida. O que acontece? Vamos fazer mais não sei o quê. É a gente entender que existe um padrão no seu sistema nervoso central. É aí que vira a chave. É aí que você se abre para muitas coisas boas acontecerem na sua vida. Quando você fala nesse padrão, Naomi, você falou sobre inteligência artificial, a nossa interação com as mídias, né? Aí Instagram, o próprio YouTube, a interação com a tecnologia. Essas empresas de tecnologia conhecem esse padrão. Né? Eles conhecem como a gente funciona, Sim. como a gente responde a essas informações. A gente nunca esteve tão vulnerável. Exato. E agora esse conhecimento para a gente começa a se abrir também. Como é o padrão? Como eu respondo aquilo? Qual o impacto que aquilo tem no meu corpo, na minha saúde? E esse conhecimento entre os cientistas, os médicos, os terapeutas, isso já está começando a ficar muito claro, né? Mas que impacto você está querendo dizer? Porque assim, hoje eu posso ter acesso a muitas informações, como muitas grandes empresas têm, e essa inclusive minha outra pós-graduação que eu estou fazendo, que é de economia de dados comportamental, porque hoje você tem muita informação, você recebe muita informação, você não sabe lidar com toda aquela informação. O que adianta eu saber se eu tenho uma empresa, se aqui vendeu mais, o que eu faço com isso? Tem muitos gerentes, grandes, né, empresários que, tudo bem, eu tenho informação, eu faço o que com isso? Tem dado, mas não sabe gerenciar. E faço o que com isso? Por que não sabe fazer também? Porque a história do passado também faz, eu já errei aqui, eu já errei ali. Então, eu tenho medo de agir também, porque eu tenho um sistema meu, pessoal, eu sou diretor da empresa. Eu estou sendo pressionado e estou sofrendo uma pressão, porque eu tenho que vender, eu tenho que agir, eu tenho o quê? Mas eu tenho o quê? Calma, como é que eu vou agir se estão me pressionando, estão deixando eu pensar? Então, hoje, a maioria das pessoas, e eu acredito que todo mundo está aqui ouvindo a gente, eu tenho certeza que todo mundo está num modo de sobrevivência. O que você está vivendo nesse momento, eu, você e todo mundo, não adianta eu ter 1000 mecanismos, ter toda a inteligência linda, artificial, se eu estou tão preocupada com a minha segunda-feira, com os boletos que eu tenho que pagar, ou com a dieta que eu tenho que fazer, ou com o exame que eu tenho que ir não sei na onde, que eu não consigo
usar o melhor que tem, porque eu estou no modo de sobrevivência. Luta e fuga. Sempre daquele jeito. Sempre naquela... Né? Então eu posso ter inúmeras, posso ter muitas possibilidades, mas e aqui, como é que está ainda? Se eu ainda estou com medo, se eu briguei com o marido ou briguei com meu filho, quem que não passa por isso? A gente ainda é humano. É verdade. E eu acho que a gente começa a entrar também, você falou na questão do modo luta e fuga. Cada vez mais a humanidade está operando nesse sistema de luta e fuga. Sim. A gente está sempre muito em alerta, né? E a gente acha que isso é algo meio que cotidiano, a gente começa a normalizar essa situação. Mas a gente também começa, na contramão disso, enxergar que isso tem impacto não só na nossa parte emocional, mas no corpo físico também. Né? Então, quando a gente começa a falar de doenças, problemas físicos, problemas de tumores, cânceres que já estão descobrindo hoje. Disfunções emocionais também. Disfunções que isso já está... O nosso corpo ele já está ficando com os sistemas meio que emburrecidos por conta dessas sinapses que estão sendo atrapalhadas. A gente já não consegue se defender de certas coisas, certas células que antigamente era muito mais fácil para o nosso corpo dar conta. Hoje em dia, por conta dessa desse desbalanceamento de hormônio, dessas substâncias que a gente tem, o corpo também já não consegue responder tão prontamente a essas questões que acontecem. Então, vamos lá. Até vi ali, ó. Fiz várias coisas e nada. Qual é a chave? Como funciona, por favor? Eu acabei de ver. Tem tudo a ver com o que o Gustavo falou. Justamente. Vamos uma coisa bem básica. Você chegou um momento da sua vida, hoje vamos falar de ansiedade. Todo mundo ansioso e tal. Tá ansioso por quê? Meu Deus, eu tenho que ganhar dinheiro, que eu tenho que pagar a conta. Olha só a novelinha que vai criando. Eu tenho que pagar a conta. Dá conta que se eu não pagar a conta, já cria o cenário da desgraceira que vai morar embaixo da ponte. Morrer de fome. Nossa, já, não é? A capacidade do ser humano tem para criar o negativo, né, é maravilhosa. 2 minutos, porque se acontecer isso, que vai acontecer aquilo, não é mesmo? Já criou a novela da coisa, da desgraça. A tragédia. Já criou na cabeça dela. Como é que fica esse corpo? Batimento cardíaco acelerado. Cortisol lá em cima. O cortisol lá em cima. Adrenalina. Aí o que faz? Vou tomar um remedinho aqui para me acalmar, porque amanhã, segunda-feira, vai dar tudo certo. Aí começa tudo de novo. Então, o que você fez com o seu corpo? Você só colocou mais um tijolinho, mais do mesmo. E aí, ao longo da sua vida, desde pequenininho, todas as experiências que você foi passando na escola, com a sua mãe, quem é aqui que não passou por abandono, rejeição, todas as experiências que você foi tendo na sua vida, o teu cérebro ele falou, é assim então que a gente tem que estar nesse mundo. Então, se alguém falar isso, eu vou me defender aqui. Se alguém falar aquilo, eu vou me defender aqui. Então, você vai criando um mecanismo de defesa. Só que, depois chega lá 40, vai indo, 50, chega uma hora que eu falo assim, nossa, isso aqui tá cansado de carregar isso aqui. Tá doendo. Nossa, meu joelho tá doendo. Nossa, eu tô com muito cansado. Porque você tá agindo ainda desde aquela época. Então, você carrega uma quantidade de informações muito grande que aí a gente chama de modo de sobrevivência. Tá. Então, todo mundo está no modo de sobrevivência. Por quê? Porque você aprendeu isso até agora. Aí, o que você faz? Muitas coisas. Só que, se a pessoa está indo fazer um monte de coisa, eu fiz constelação, eu fiz não sei o quê, eu fiz o curso da cobra para subir, para ver se a cobra... Fiz o cursinho até da cobra para ver se a cobra olhando para mim ela vai me acalmar. Porque tem meditação, isso, hipnose, fez tudo. Não estou desmerecendo, gente, por favor. Mas a gente são ferramentas, né? Só que fez tudo isso, o que acontece com o cérebro? Ele fala: você pode fazer, querida, você vai até ali e volta, porque aqui a gente já conhece. É como se o teu cérebro ele ligasse um antivírus. Ele consegue ir até uma parte, daqui a pouco ele fala, peraí, isso aqui eu não conheço, vamos fechar de novo. Mas ele faz para te proteger. Eu acho que você chegou num ponto muito legal, que é essa questão da estratégia de sobrevivência que a gente vai criando ao longo da vida. Essas estratégias, na verdade, elas vão nos fechando, é isso que acontece mesmo? Elas vão nos fechando para essa troca de informação que é a vida, que é o mundo. A gente está em constante atualização, inclusive o Marcos no trabalho que ele faz de frequência, da CFE, a cura frequencial evolutiva, isso também dá uma atualizada no corpo da pessoa. E quanto mais a pessoa está fechada, menor a eficácia
que acontece no organismo também, né? Que é o que ela falou, nem todo mundo se cura da mesma terapia, né? 10 pessoas, 2 não tem nenhum resultado, e vai aqui e vai ali porque está justamente travada nessas áreas cerebrais que você acabou de falar, né? E por que você acha que trava? Por causa de padrões que ela viveu desde a infância? Imagina, pensa na sua vida, na tua infância agora, todo mundo junto. Quantas experiências passou na sua vida até agora? Se a gente for falar tudo que você já viveu, porque meu pai morreu, porque o meu cachorro morreu, porque eu tive luto, eu tive perda, me enganaram, me roubaram, coração partido, casei, separei. Quantas histórias a gente vive? Quantas camadas, né? Então a gente vai criando o que a psicanálise fala das couraças, né? A gente vai criando umas couraças para defender. Então eu vou criando couraças ao longo da minha vida. E é importante falar que aqui, ou essa técnica, ela não vai... meu nome é Naomi, esse aqui é Marcos Del Paz, a gente não é Jesus Cristo, a gente não levanta e anda, tá bom? Aqui é só para eu entender. Seria bom se fosse. Isso a também, minha audiência está cansada de saber. Eu digo que eu não curo ninguém, né? Ninguém. Entendeu? Então, assim, o que é isso tudo que eu estou falando? É que você, unicamente só você, o teu cérebro tem uma forma de se adaptar a esse mundo. O que a gente faz, o que essa técnica faz ela libera essa forma de você sempre estar no piloto automático. No modo sobrevivência. No modo sobrevivência. Então, se a pessoa liga para você, fulana te convidou para jantar. Porque eu recebo um monte de gente falando, fulana me ligou para jantar. O que você acha que vai acontecer? Bom, você já criou a desgraceira inteira, que o cara já vai te trair, que ele vai sumir. Você entendeu? Olha o filminho já na cabeça. Entendeu? A pessoa já cria. Então, o que você... Ainda por cima, você já está ansiosa porque você está trabalhando, porque você tem meta para entregar ou porque você tem conta para pagar. Olha a quantidade de informações que você está vivendo e não vai parar de viver isso. O que acontece é que, a partir do momento que eu começo a sair desse modo de sobrevivência, eu começo a mostrar para o meu cérebro novos caminhos. Aí sim, as frequências funcionam, porque uma coisa casa com a outra. Ai, que delícia, o corpo fala, teu cérebro fala, nossa, eu senti mais relaxado, puxa, que bom, eu não precisei fazer muita coisa. Imagina, tem gente que termina a sessão falando assim, só isso? Tô com sono, eu quero dormir. Imagina, se eu soubesse que era isso, soubesse o quê? A gente fez uma sessão, a pessoa já... Agora tem uma continuação, porque o teu cérebro no dia seguinte, chega segunda-feira de manhã e fala, pronto, olha aqui de novo tudo que nós temos para fazer, tá vendo? Não é isso. O que a gente tem que fazer com que você, num determinado momento, aprenda a se autorregular, que é a autorregulação desse seu sistema, e aí sim casado com a frequência. Aí para mim é o casamento perfeito, porque você regulou e faz o que com essa energia? Automaticamente quer procurar babado e confusão, já quer arrumar encrenca, agora... Quando a gente está equilibrado, a coisa fica muito agora morninha, vou estourar o cartão que eu posso. Vou criar novas histórias, né? Aqui para eu descobrir. Por isso que aí você entra em busca dessa frequência, ou se você, por exemplo, já fez cursos, você já tem essas ferramentas, aí vai funcionar, porque aquilo ali que você está fazendo é isso. É uma junção de informação. Né? E como é que funciona, em termos práticos, Naomi, essa tua terapia? Você faz atendimentos pessoais ou também em grupo? Como é que funciona? Eu faço em grupo, que é o que a gente vai fazer, gente, né, em breve. Que é a novidade do nosso podcast de hoje. E eu faço online, porque eu atendo muita gente de fora do Brasil, isso dá para fazer online, isso não precisa ser no presencial, eu faço online, porque é isso. E porque o corpo da gente é fofoqueiro, ele entrega tudo pra gente. Então, não tem lógica, digamos assim, né? Não tem... Se você chegar numa sessão e falar, eu quero entender o que ela tá fazendo, a pessoa não precisa me contar a vida dela. Eu não preciso saber... Isso que eu ia te perguntar, não tem nada. uma anamnese, nada? Anamnese, assim, onde você está incomodado? Onde é que é a tua queixa? É isso, a gente vai específico no que está incomodando. Porque o teu corpo, ele já está nesse momento. Por exemplo, aqui, quem quiser falar aí, conta aí. Aonde está incomodado agora? O teu corpo. Vocês estão ouvindo a gente aqui. No teu corpo, nesse momento, tem alguma coisa que está doendo? Tá, então a pessoa faz um rastreio de sintoma. Agora. Pode começar a colocar nos comentários. Coloca no chat pra gente, pessoal. Agora, quem está sentindo alguma coisa no corpo nesse momento? A gente está com 185 pessoas ao vivo aqui com a gente. Muito legal, quase 200 aí. Nem programa. Inclusive, compartilha o link da live nos grupos de WhatsApp. Gente.
com os amigos familiares, porque, gente, esse tema ele é tão transformador. Quando a gente toma consciência disso, a gente consegue redirecionar o rumo da nossa vida, né? Tô vendo aqui no chat, ó, a Inayá teve aqui com a gente ontem. Beijo, Inayá, pra você, super querida também. O Marcos me fez o levanta e anda. Ele faz sim, mas você tem que estar aberto. Teve gente perguntando pra Naomi aqui, como a gente faz a transformação? A gente já vai chegar lá. Vai. A gente vai falar sobre Qual isso. é a técnica, por gentileza? Qual é a técnica? Enjoo e irritação dos olhos, olha lá. Ótimo. Quem que falou? A Mariângela falou que está com enjoo e irritação nos olhos. Então, a Daniela, dor na lombar. Excelente. Enjoo e irritação nos olhos. Vou contar aqui, ó. Vamos lá. Dor no joelho. Excelente, ó. A medicina chinesa, ela é maravilhosa, tem mais de 4.000 anos. Cada coisa que você está sentindo, vamos pegar uma aí. Quem que me falou enjoo ali? Foi enjoo e dor nos olhos. Enjoo e dor nos olhos. O enjoo é algo que, obviamente, você não está digerindo, o teu corpo não aguenta mais certas coisas. E dor nos olhos juntos, né? E é uma coisa que o teu corpo nem quer enxergar. Ele já sabe, ele não aguenta mais ver aquilo que está fazendo mal para você. E ele não aguenta, ele está querendo colocar isso para fora. Certo? Então, é o seu corpo falando. Você nem precisa me contar que se foi o Zé, se foi o Mané, quem foi que fez o que com você. O teu corpo já me deu. Desse enjoo e dor nos olhos, de 0 a 10, quanto que você daria para mim? Por exemplo. Coloca pra gente. Deixa eu resgatar aqui, ó. Quem falou. Enjoo, aqui dor nos olhos. Não, teve outra. Ali, ó. Enjoo e irritação nos olhos. Irritação, foi a isso mesmo. Maria Ângela. Maria Ângela, coloca pra gente aqui. Mas todo mundo pode colocar também. Gente, de 0 a 10, qual é o grau de incômodo que você está sofrendo com aquilo? Eu estou sentindo, por exemplo, mão direita e lombar. Excelente a outra, a Maria Eugênia. Maria Eugênia. Lombar também tem a ver com a sustentação. Lombar, gente, quando a gente está com uma dor na lombar, a gente está sustentando coisas que não são nossas. Então, eu estou sustentando o mundo nas costas, eu estou sustentando situações que não são minhas até. Mas eu preciso sustentar, eu tenho que ter força, né? Então, por exemplo, quando você vê a tua lombar, ela segura toda essa parte de cima do corpo. Certo? Então eu estou tendo que me sustentar. Eu tenho medo de me sustentar. Eu preciso sustentar o meu corpo, eu preciso sustentar a minha vida. Eu tenho que estar preparada para a guerra. E a mulher, em específico, gente, quem mexe com a lombar e está dor na lombar, a gente está falando dessa couraça que pega o útero. Então, geralmente, mulheres que tem muito essa coisa da lombar, tá ligado muito ao útero. Então, eu ia sugerir até para você fazer exame, dar uma olhada no útero, porque geralmente você vai acabar fazendo muitos miomas, muita coisa assim. Olha o que a gente faz. Por quê? Porque a gente tem que ter força e tá ligado ao útero da mulher na frente. É bem a lombar, bem do outro lado ali. Né? Tanto é que quando tem a dor de parto, dói aquela lombar, dói exatamente lá. Tem muito a ver com essa parte energética. Percebe como o corpo é fofoqueiro, fala tudo? Ela precisou me contar alguma coisa da vida dela? Nada, você já foi rastreando. Então, o sintoma, a gente sempre fala aqui, né, quando a gente faz lives, e a Naomi também, né, com essa parte da medicina chinesa. 9,5 ela deu. Falando exatamente sobre isso, que o sintoma é o corpo te dizendo onde está a estagnação. Onde está acontecendo uma estratégia de sobrevivência por um desgaste que você mesmo está promovendo no seu corpo. Mas acontece que, assim, eu posso falar uma coisa para você. Ao longo da sua vida, posso te xingar, seu ridículo. Aí você fala, ai, não gostei. Você pode sentir a garganta, vontade de mandar essa mulher. Ou você pode sentir o peito, ou você pode ficar mal. Cada um tem um efeito no corpo, dependendo da reação do que você está vivendo de experiência. Só que isso não é agora, hoje. Ao longo da sua vida, o seu corpo identificou que toda vez que acontecer isso, dói aqui. Aquilo eu guardo aqui. Por quê? Porque o teu cérebro ele não tem tempo de gravar tudo, então ele guarda no corpo. Essa experiência aqui, agora vai guardar aqui. Essa experiência aqui, né? Uma coisa importante, eu tenho que falar, Neuza, que eu acabei de ver, pânico 9,5. Pânico tem a ver, Neuza, tem a ver com o pico da ansiedade. E tem muita gente tendo. Então, assim, a ansiedade, ela vai dando estímulo. Então, tem ou ela entra na síndrome do pânico, ou ela entra na depressão. Ela vai ou isso ou aquilo. Por quê? Porque você ficou no modo de sobrevivência, eu tô com medo, Tanto é que é horrível, né, quando a pessoa tem a síndrome do pânico, né? E eu vi que vocês estão colocando, tô vendo aqui 9,5, tá? Todo mundo em estado de alerta muito forte, ó. Dor nas costas, atrás do peito, lado esquerdo.
puxa, me diz muitas coisas, principalmente o lado esquerdo do corpo, né? Tem a ver com relações da sua família, muitas coisas profundas aí. Então, o que eu estou querendo te dizer, desculpa, eu tava lendo os comentários, né? Eu estou lendo comentário, gente, desculpa. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, a gente vai fazer um exercício, o Marcos deixar, só para respirar, para acalmar todo mundo, porque só esses números que vocês estão me dando estão me mostrando muito o estado de alerta. Não significa, a Maria Ângela falou que marcou o médico para a semana. Calma que você não precisa assustar que você vai morrer, nada disso. É só para ir para se cuidar, porque o teu corpo está te pedindo um ajuste. É o teu corpo que está falando. Percebe como o corpo da gente fala? E vocês não precisaram contar nada, nem para mim, nem para nada aqui. O que vocês estão me trazendo, cada número que vocês estão me dizendo, fibromialgia, por exemplo, a fibromialgia, ele é o corpo inteiro não suportando uma determinada situação. Eu vou fazer aqui como se eu não aguento mais isso. É isso que o corpo faz. Eu não aguento mais isso, não aguento mais isso, não aguento mais isso. Então ele dói. Ele escolhe alguns lugares do corpo, porque eu não aguento mais isso. Então são situações da sua vida que não aguenta mais. O que eu estou querendo resumir? A gente vai ter problema na vida o resto da vida, lógico. Mas como é que eu faço para regular? É aí que está a grande virada. Eu começar a regular, me autorregular, e é isso que a gente faz, se autorregula. Tem técnica para isso, que é essa técnica que eu desenvolvi do neuroprocessamento. E aí, que é o meu convite, por isso que eu vim tomar café aqui com o colega, para que ele entre com a frequência, porque olha que casamento maravilhoso, gente, né? Equilibra e entra com a frequência. No corpo. E dá aquela atualizada. Reorganiza tudo. Você falou uma coisa fantástica, Naomi, que é assim, quando a gente entende, quando o corpo entende que ele não está mais naquele padrão, o organismo ele tem o total potencial para começar a voltar para o estado de saúde. Então, estava com um problema no útero, a pessoa ela começa a reduzir essas barreiras, essas couraças que você falou, o útero vai lá e começa a voltar ao estado natural de funcionamento. O pessoal fala, milagre. Gente, não é milagre. Não, ele tirou a pressão. Você não sabia, gostei. Ela falou, já tenho médico marcado. O que vai acontecer? Vou entender o que tem. O que vai acontecer? Eu vou prestar mais atenção no meu corpo. Eu estou sobrecarregando o meu corpo. Eu estou querendo carregar o mundo nas costas. Isso chama-se consciência. Sim, vou mudar o meu comportamento. Mas não tem jeito. A minha vida, tudo tem jeito. Aneurisma. Vocês param. Aneurisma, coisa que você não aguentava. Você pressionou muito. Você entrou num estado de pressão muito forte. Você usou o seu mental de uma tal maneira que você entrou no aneurisma. Mas você conseguiu sair, você entendeu. Né? Ciático, gente, fibromialgia, nervo ciático e a hérnia de disco, raiva, muita raiva você teve, você ficou com muita raiva de uma situação na sua vida. E não é porque é médium, ela está falando isso. Não. São códigos, né? Olha, isso tudo bem, eu também tenho mediunidade, gente, mas não tem nada a ver. Falar. A Naomi, ela olha pra sua bruxa. cara e ela fala umas coisas. Mas não. Como que você sabe isso? Eu nunca te contei isso. Eu vi aqui. Ela mas tem não, umas gente, mas isso... Sem tirar carta, né? Mas sem tirar carta. Mas, gente, não é isso. Sabe por quê? Porque a medicina chinesa também traz muita informação. São uma união de informação. São 30 anos estudando. Olhando pro corpo. 30 anos. Que você fala pra mim. Eu não fiz o curso da cobra que só fica cantando naquela guerra. Eu não fiz. Que eu juro que eu fiquei... Só faltou esse. Faltou né? esse. Eu acho que isso que é legal a gente ter em mente, a consciência, porque a gente também chega num ponto, assim, acho que da humanidade, que as pessoas estão com uma falta de esperança muito grande no futuro, que eu percebo, né, conversando. Então, poxa, tô com um problema tal, não vejo saída, não vejo solução. E a gente já começa a entender que quando a gente muda esses padrõezinhos, a gente consegue ultrapassar essas barreiras, essas estratégias, o nosso corpo ele vai se reencontrando e ele vai mudando. Uma pergunta que eu tenho para você, Naomi, que é assim, ó. Antigamente, a gente entendia que a gente precisava ficar remoendo esses traumas, revivendo essas experiências dolorosas. Então a gente começou muito com terapia, ia lá e falava. Muita gente ainda se dá bem com isso. Eu acho legal até você conversar, você se entender. Mas hoje em dia, atualmente, já existe uma nova visão, uma nova abordagem que nem é preciso você ficar entrando no trauma. É isso mesmo que está rolando. Exato. Acabei de ver ali uma pergunta. Olha lá, Neuza, você falou tudo, ansiedade, pânico, depressão, eu fazer o quê? Vamos pensar junto comigo aqui.
Já tem tudo isso. Tem várias experiências. Você já deve ter feito várias técnicas. Já fez terapia. Já buscou ajuda. A ansiedade continua. A ansiedade sai. Só eu tenho ansiedade. Ela sai sabendo que ela tem? Não. O conhecer aquilo que você tem mudou alguma coisa? Não. O que muda? Quando você regula o teu sistema nervoso. Vamos pensar assim. Você está com uma dor de cabeça. O que você quer desesperadamente? Quer tomar um remédio? Você quer se livrar daquilo? Tirar o sintoma. Você nem pensa. Será que eu tô com dor de cabeça porque eu comi um negócio que aquilo ali me fez mal? Não, me dá o remédio logo aí. Óbvio. Então, imagina assim, todo mundo, eu vou falar todo mundo, tá numa energia de muito tempo apagar incêndio. Uhum. Tá vendo? Ó, eu tô ansiosa, pânico, depressão, o que eu vou fazer? Quero resolver logo. Agora. Então, tem como resolver. Tem como resolver. A partir do momento que você começa a regular. Porque por mais que eu te dê um remédio maravilhoso, ele passa o efeito, ele volta de novo. Sim, a causa está lá. Então, por que a pessoa vai lá e reclama que já fez 1000 terapias e não resolveu? Porque não é o conhecer, eu sei que eu tenho esse problema, eu sei que eu tenho isso. E aí? Como funciona o meu corpo? O que a gente faz, o neuroreprocessamento, é você se autorregular. Eu te ensino a você fazer isso. A pessoa vem numa sessão, ela faz uma sessão, e, gente, a sessão às vezes de 30 minutos, porque ela começa a abrir a boca, porque a gente mexe no sistema nervoso central. Uhum. Acalma. Nossa, mas eu tô calma, né? É isso. E às vezes você tem que ter uma sensibilidade que eu olho a pessoa, eu consigo ver na hora que ela já tá ligando o antivírus dela. Por quê? O corpo ele não tá mais acostumado a ficar bem. Ele fala, nossa, aqui tá muito bom. Quer ver que tem uma pegadinha aqui, né? Uhum. Aí ele liga o antivírus. Aí voltou a doer tudo de novo. Então, tem uma sensibilidade no meio do processo que eu começo a olhar a pessoa, vejo se ela está se mexendo muito na cadeira, como é que ela está. Até que ela, quando ela me fala, por exemplo, vocês me falaram os números. Aí, quando você me fala o número tal, chega um momento que ela é ali. Por exemplo, eu já atendi gente com síndrome de pânico, ela veio fazer sessão e a gente começou a regular, ao ponto do psiquiatra dela, que dá o medicamento, entrar em contato comigo e falou, o que você está fazendo? Que eu vou começar a desmamar o medicamento. Não está precisando mais. Não que não está, mas já está tendo efeito que não precisava ter, porque o cérebro ele já está começando a regular. O que é isso aí que você está fazendo? Aí eu expliquei para o psiquiatra, porque o cara falou, o que é essa louca? Quem que tava? Eu estou dando um remédio e agora está... Aí ele falou, interessante. Reduzir a dose. Começou a reduzir a dose. Começou já a fazer um processo de redução de dose dela para ela conseguir, e é bem provável, porque é isso, gente. Se você está com qualquer processo, com uma depressão, a gente não está desmerecendo que não exista nada disso. Exato. Mas ele vai até um determinado momento. O remédio, ele só vai até a página 33. Ou tem gente que tem até resistência ao tratamento. A pessoa começa a fazer o tratamento não dá tão certo quanto poderia, ela começa inclusive boicotar o remédio, porque é química, interação de química, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Naomi. Eu já sei a resposta? Não, eu já sei a ideia do Marcos sobre isso, mas eu queria saber de você também. Você acredita que quando a pessoa... Você falou que a pessoa está com problema, ela está ali com incômodo, e você começa a mexer no campo neurológico dela... o corpo dela começa a ficar num estado de bem-estar e ela acha estranho e tenta voltar. Isso, defesa, proteção. Você acha que a gente, muitas vezes, acaba se acostumando e acaba meio que gostando dessas situações de dor, de dificuldade, porque a gente acaba usando isso como vitimismo, né? E tem acaba pessoas que se estão acostumadas com isso. Como eu acabei de ler ali, tem pessoas que não concordam até que eu falei, porque acham que tem que entrar no trauma. Comprovado cientificamente, você não tem que mexer no trauma da pessoa. Cientificamente, neurologicamente, não precisa, não é necessário. Porque é muito contraditório. O trauma da pessoa, ela teve... Eu tratei várias pessoas, inclusive, com traumas profundos, onde a gente não precisou mergulhar, porque o cérebro da pessoa, gente, o teu cérebro, ele grava uma experiência de dor. Pode ter sido tomar um choque e tal, é aquela experiência. Ele vai reagir de um jeito. Não estou dizendo que é melhor ou que é pior. O cérebro, ele reage, ação e reação. Então, não é tanto a história em si.
É como o teu cérebro reage. Então, por isso que a gente não mergulha na história, a gente mergulha no corpo, porque o corpo é que vai falar o que está funcionando. Gente, isso é muito legal. Isso é muito legal. Olha o que ela falou. Não é a história, não é o que aconteceu de externo. A reação do corpo. É a reação do corpo. Mas é assim, como o meu circuito está reagindo àquilo. Se a gente não mexer nessas chaves, esses botõezinhos, não adianta nada. É isso. Por quê? Porque o que existe de técnica que foi falado do trauma até hoje, eu sou 30 anos, eu clinico, então eu estou falando com experiência, não estou falando porque eu acordei de manhã e criei. Né? Isso tudo é uma base científica, né? E quem tem dúvida, faça uma pós de neuropsicologia. Quem fizer vai entender exatamente o que eu estou falando. Tem muitas técnicas, muitos livros que falam sobre isso, já recentes, inclusive. Onde fala-se sobre o trauma, entende, mas a gente não mergulha mais, porque não é uma questão do que aconteceu, não desmerecendo a dor. É como o seu corpo reagiu. Vocês poderiam ser irmãos gêmeos, passaram pelas mesmas experiências. Cada um reage de uma maneira diferente. Sim. Por quê? Eu acho que são bases de vida, personalidade também, né? Lógico, quimicamente, o teu cérebro pode ser gêmeo, quimicamente você tem uma reação diferente da dele, ponto. Então, baseado quimicamente, como o teu cérebro reage, com as tuas experiências... Chocolate, eu posso gostar, você pode não gostar. Sim. Não é mesmo? Sim. Aonde que está escrito que todo mundo tem que ter? Mesmo com o mesmo DNA. Aonde está escrito que todo mundo tem que... Difícil alguém não gostar de chocolate, mas tem, né? Também conheço. Conheço. Exato. Tem gente que não come nem doce. Sim. Aí já é dor para mim. A gente está entendendo, pessoal, que a gente já começa a caminhar para um ponto de virada diferente, que é muito diferente do que vem se falando até hoje. Você precisa entender... como você sofreu, como você resgatar, trazer para a memória, trazer para a lembrança. E hoje em dia a gente começa a entender que não é bem por aí, é uma coisa muito mais interna. Tem pessoas que não contam tão bem. Então, por exemplo, em várias técnicas que eu fiz, tiveram pessoas que não contam o quê? Não contam o que aconteceu. Trauma. Entende? O trauma. Mas muitas nem sabem qual é o trauma. Não, e não é, mas faz a hipnose. Não. Tem pessoas que elas não conseguem. Aí no momento que você está fazendo com o corpo que você está contando, você está perguntando, a pessoa está trazendo a consciência para o corpo. Em alguns momentos, eu tive uma situação que duas situações que a pessoa teve um insight. Ela falou, eu já senti isso. Quando que você sentiu isso? Eu já senti isso no meu corpo. Nossa, eu acho que eu tinha 7 anos de idade. Ela lembrou o momento. Não foi hipnose. Pelo corpo, né? Pelo corpo mesmo. Nossa, aí ela começou a chorar, ela sentiu porque ela resgatou uma informação do corpo dela. Sem hipnose, com os olhos abertos. É uma técnica que tem que ficar com os olhos abertos, respirando. Isso que eu ia te perguntar, não tem nenhum relaxamento? Não fecha o olho. Porque quando você fecha o olho, você quer fugir daqui, da realidade. Não, eu quero que você esteja super presente, grounded, pé no chão, sentindo o que você está fazendo, consciente daquilo ali. Em grupo também? Em grupo também. Então, e é isso. E por que funciona também muito em grupo e tal? Porque a pessoa não precisou contar a vida dela e se expor. Sim. Ela não precisou se expor. Homens, vocês não contam as coisas, meus amores. A mulher fala até pelo cotovelo. Entendeu? Vocês não contam essa história. Lógico. Não conta. Guarda tudo para vocês, entendeu? Então, eu atendo homens, assim, que... Incrível, como é que você conseguiu? Eu não precisei... Só o corpo foi falando, para mim faz sentido. Né? Eu até estava contando antes da gente entrar aqui que eu atendi uma pessoa, o cara falou assim, eu estou tentando entender como é que você faz essa técnica. Eu falei, você entende quando você pede uma pizza e como é que o cara faz a pizza? Não, só come, né? Então fica quieto. Deixa trabalhar. Deixa o corpo agir, porque é o corpo que vai contar para mim. Ele é fofoqueiro. Essa história de tentar entender também é resistência, né? Não, peraí, eu quero entender primeiro. Racional, né? Talvez até por aquilo que você falou. Às vezes a pessoa não quer sair daquela dor. E daí já faz parte de um traço de personalidade. Tem pessoas que gostam de ficar no processo da dor. Se sabotando, né? Até porque é uma boa desculpa, né? Nada na minha vida dá certo, porque lá atrás, a minha mãe... Não sei o quê. Essa semana, por exemplo, eu tive uma paciente, uma senhora já de 65 anos, que ela, ao longo da vida dela, ela tinha problema porque ela não perdoava o pai dela por uma história lá da infância. Ela me contou só depois da sessão, não me contou durante a sessão. E a gente fez o processo e ela ficou muito leve, tanto é que melhorou muito o relacionamento dela com a família. Olha. O pai morreu sexta-feira. Olha só. E ela falou, se eu não tivesse feito, eu não tivesse alinhada... Não estaria preparada. Eu não sei como é que eu ia estar para esse... Porque o luto faz parte. Sim. Eu não sei, eu estou tão tranquila porque eu consegui resolver tantas coisas dentro de mim.
que aquilo até passou a ser mais leve, né? Foi até mais leve. Olha só, a Sueli está falando que papo interessante. Estou gostando muito, desculpa. Gema... Colocaram um comentário aqui assim, ó, acordei 3h30 da manhã com perda de audição, fui ao otorrino e não tem causa aparente, observação, só o ouvido direito. Olha o corpo dele já criando uma estratégia de defesa para um possível trauma, né? Isso é uma pressão, algo que você escutou muito forte e que isso te incomodou e teve algum gatilho muito forte que você não quis escutar mais. E é ligado ao feminino, a alguma relação feminina. Então, algo que ficou realmente muito profundo aí, que teve algum gatilho que você falou, não quero ouvir mais nada. Isso acontece com os olhos também. Às vezes a pessoa não quer enxergar, não quero ver mais. Sim, eu não quero escutar mais nada. Baixa é um gatilho de alguma experiência. Né? E depois, quando a gente faz as sessões, às vezes a pessoa vem e ela conta, né? Nossa, sabia que aquele dia a gente estava fazendo... Por exemplo, eu tive uma experiência de uma pessoa que veio fazer uma sessão comigo, que inclusive ela também está fazendo uma especialização em neuro para pediatria, para criança, né? E ela falou que durante a sessão aconteceram algumas coisas, ela teve um trauma que ela falou que estava muito difícil, que ela não conseguia falar. Ela queria fazer, ela queria lidar como terapeuta, e ela não conseguia falar. Ela falou, tem um problema com a fala. Quando a gente foi fazer, ela lembrou, porque veio o gosto na boca dela. Não foi hipnose, tá, gente? Não é hipnose. Ela contou depois da sessão. Ela falou, só vou te contar para você entender como teve a ver. Ela era pequena, a professora, ela errou, ela era pequenininha, a professora pegou o sabonete, esfregou na boca dela. E deixou ela de castigo com a boca cheia de aquele sabonete verde, sabe aquele sabonete? E deixou ela só lembrava do gosto, ela nem lembrava o que é. E não é hipnose. Ela sentiu, o corpo registrou. Então, toda vez que ela ia falar, ela lembrava que ela não podia, porque ela tinha sido. Não foi uma hipnose que eu fiz, ela estava com os olhos abertos, lembrando daquilo. O corpo falou. Uma história que estava... Eu nem mexi na história, eu só mexi no corpo. O corpo tinha memorizado que falar para ela, naquele momento, ia lembrar aquela história lá. Entende? E você já pegou alguns casos, Anaumi, que o corpo não libera a informação? Peguei. Porque, às vezes, por proteção de ao resolver o conflito, pode piorar muito o sintoma. Peguei. Uma pessoa não sabia nem falar, não sentia o corpo. Marcos, falei assim, me fala que não estou sentindo o corpo. Ela não sentia o corpo. O estado de sobrevivência era tão grave, ela estava tão no agudo, que ela não conseguia sentir o corpo. Lê nada no corpo dela. Não sentia o corpo. Corpo? Falei, você não está sentindo nada? Não estou sentindo o corpo. Aí a gente começou devagar, eu comecei a induzir, até ela falar, não, peraí, tô sentindo um negocinho aqui no meu coração. Nossa, agora tô sentindo... Aí ela sentiu o corpo, entendeu? Mas eu já peguei. É por defesa, por proteção. É uma anestesia, né? É porque a história daquela pessoa fez ela ter que ser muito forte desde pequena. Você vê como as histórias são. Ao longo da vida, ela tinha perdido a mãe muito novinha. Isso só foi fazer sentido depois. Ela não precisou me contar antes. Ela perdeu a mãe muito nova e ela teve que ser muito forte. Não podia chorar, não podia fazer mais de coisa. Então ela não podia sentir nada. E aí se fechou. Se fecha. Gente, que papo maravilhoso esse. Um monte de gente querendo contar da Naomi. Daqui a pouco a gente vai passar. Maria Eugênia pergunta, uma criança autista, o que você tem para falar sobre autismo, Naomi? A criança autista, primeiro que eles são super especiais, tá? Mesmo, a energia deles, eles captam muita energia, então eles sentem muito mais a frequência, entra mais pro lado aqui no meu amigo. Eles captam a frequência absurdamente, tá bom? Então, a gente sabe que os autistas têm uma sensibilidade muito grande de captar energia, de captar frequência e a sensibilidade no corpo. Eu não sei o grau que ele está, ou ela, eles têm muita sensibilidade. Tem várias discussões sobre os autistas, mas eles são muito mais sensíveis, tá bom? Não sei o que exatamente você queria falar da criança autista, mas são muito mais sensíveis, corporal, energia, eles sentem muito, muito mais, muito mesmo. Esmeralda pergunta, você falou sobre a pressão e a hérnia de disco. O que você me diz sobre escoliose em adolescente?
Carrega muita coisa nas costas. É uma energia de vergonha, de me esconder. Ainda adolescente dá para mexer. Eu preciso me esconder do mundo. Eu não me sinto pertencente ao mundo. Os adolescentes, eles são um grande para-raio, né? Eles captam muitas coisas, até porque neurologicamente tá tudo assim aberto. Todas as abinhas do computador tá aberta. As sinapses estão... Tá assim. Então eles pegam muito mais as coisas. Até o cérebro, porque o cérebro, ele só termina de formatar, gente, aos 24 anos ele fecha. A máquina fecha. Pum, é aquilo. Tá? Então, a adolescência está tudo muito aberto, muito hormônio, muita informação, muito capilarizado. Então, ele pega muitas coisas. Então, ele se cobra muito, quer se esconder. Ele quer se esconder. Então, ele carrega muitas coisas nas costas, emocionalmente. Carrega muita coisa que não é dele porque ele acha que ele tem que carregar. Tá bom? Pessoal, olha só, quem tiver mais pergunta, coloca aqui no chat, a gente vai lendo, tá? A gente já tá indo para quase 1 hora de live batendo, passa rápido, né? A gente fofoca. A gente gosta de falar. Quer trocar sua água, Ana? Fica à vontade. Eu quero. Eu vi aqui uma pergunta aqui. Ó, o pessoal falando gordura no fígado. A Ione falando fantástica essa palestra. Pessoal gostando bastante, ó, a Maria Célia Francesca. Quando faço terapia, adorando. travo as pernas e braço. Excelente essa pergunta, porque isso acontece muito. Eu não posso... Essa história tem a ver com uma história sua, onde você se sentia impossibilitada de agir, braços travados e pernas. Eu não posso nem andar, eu estou querendo sair correndo, porque as pernas é isso, e os braços travados, eu me travo, eu não consigo, entendeu? É isso. A tosse crônica... Tosse crônica. Não entendi o resto da pergunta daí. Tosse crônica, acho que ela quer que você fale sobre tosse crônica. Tosse crônica é algo que tá... Ela não terminou de escrever. Dor na sola dos pés e calor na sola dos pés. Nossa, Cleo, excelente. Você tá tendo problema de se sentir, de fazer o seu grounding, de estar aterrada. É assim, eu não quero nem estar com os pés aqui. Isso está me incomodando muito, estar aqui, estar muito presente, tendo que estar aqui presente, tendo que pôr os pés no chão. Isso está te incomodando. Tem situações tuas que estão incomodando de estar ali presente, e talvez você esteja sendo uma pessoa que está sendo cobrada para estar ali com os pezão no chão. Por isso que fica até transpirando, quente, tipo, eu tenho que estar aqui. Josiane, meu filho tem problemas de gagueira, já fiz fono, várias técnicas em terapias, até hoje não foi resolvido. Ele está fazendo um tratamento, mas ainda não vejo resultado. O que é essa gagueira? Nervoso. Por que ele fica? Você pode ver que ele gagueja, quanto mais nervoso ele fica, mais ele vai gaguejar. Ele entendeu que talvez se ele for falar, ele vai ser cobrado, julgado. Ele criou um sistema, um mecanismo na cabeça dele. Entendeu? E ele fica nervoso. Você vê que quando ele está calmo, alguns momentos que ele está tranquilo, que ninguém fica olhando em cima dele, pode ser que funcione. É uma questão de como ele colocou a cobrança para dentro do sistema dele. Eu tenho que, então ele fica nervoso. Vesícula, frustração. Frustração vesícula. É. A pessoa não teve um resultado esperado. Gente, a vesícula é assim, você teve muita raiva, ela é a secretária do fígado. Então, pessoas que tiveram muita raiva, passou por muita raiva e aí sobrecarregou a secretária. É a secretária do fígado, é a secretária que ficava atendendo a ligação, que você xingando o chefe da pessoa. Então, ela está no meio do caminho, entendeu? Vamos desenhar. Então, ela fica com muita raiva, então ela faz pedras na vesícula. Então, vocês não tentem fazer nenhuma coisinha de arrancar chazinho para tirar o problema da vesícula, tem que fazer cirurgia, é sério, porque senão vai para uma pancreatite, que aí sim é a frustração mais profunda, tá bom? Uau, muito bom, gente. Vai para ficar até amanhã respondendo. Inflamação crônica no intestino. Aquilo que você não quer soltar. Por que você tem que carregar a merda das coisas dos outros dentro de você, querida? Resumindo aí. Você tinha me pedido que queria fazer um exercício com o pessoal. Vou fazer um exercício aí, vai, de gente. De repente você não vai conseguir responder para todo mundo. Não vou conseguir responder. Né? Ó, enquanto a Naomi tá tomando uma aguinha aqui, eu já queria adiantar que no sábado que vem, dia 28, vai ter um evento muito legal aqui no Espaço Caminhos da Cura, na Vila Mariana, que é o encontro entre a Naomi e o Marcos Del Padre. Eles vão dar uma aula sobre esse tema que a gente está falando aqui. Eles vão se aprofundar nesse tema.
muito legal, com dicas. Prática, na verdade. Vai começar com a aula e depois eles vão já entrar na prática. Então, a Naomi vai fazer esse trabalho, essa prática do corpo neurológico, e depois vem o Marcos e faz uma prática com frequência. Começa às 9 da manhã, vai até 12h30. Muito bacana, as vagas já estão abertas, o pessoal já está se inscrevendo. Se você quer participar presencialmente com a gente aqui, você vai falar com a Angélica. E você já pode também adiantar preenchendo o seu formulário. Eu coloquei o link aqui no chat. Você vai clicar aqui nesse link, você vai preencher o formulário e você já vai garantir a sua inscrição. Agora, esse formulário, Naomi, você podia explicar para eles, não é simplesmente um formulário de inscrição, né? Você também faz algumas perguntas interessantes para você avaliar como é que a pessoa chegou e como é que ela vai sair. É isso mesmo? Gente, a gente está querendo fazer algo que você realmente venha, entenda o que está acontecendo, porém a gente quer saber como que você está chegando, porque é algo que eu falei, nossa, eu preciso fazer isso com o Marcos, porque a gente tem que pensar em alguma coisa que a pessoa saia dali falando, eu estou sentindo diferença. É isso. Então, para que você saia, porque você vai sair sentindo diferença, quando você chegar com a gente no sábado, eu fiz algumas perguntas básicas. Por quê? Porque eu vou ler de todo mundo que preencheu ali, a gente vai saber, vou começar a conduzir a sequência, e no final, depois da minha técnica e a técnica do Marcos, que a gente vai juntar, vocês também vão preencher como é que vocês ficaram depois. Por quê? Porque vocês vão ver o que aconteceu. Você vai sentir na pele o que aconteceu. Entende? Então, tudo que vocês estão me contando, cada coisinha que vocês estão me contando aqui, inclusive essas partes do corpo, depois a gente vai perguntar, porque eu vou falar isso pessoalmente com vocês. E eu vou estar vendo o corpo de vocês e estar orientando. Então, vai ser guiado na prática ali. Eu preparo o campo, equilibro o teu sistema nervoso central, para você ficar lindo, preparado para receber a frequência do Marcos depois, porque aí eu passo a bola para ele, entendeu? Você vai abrir o campo para mim. Abro tudo bonitinho, fica todo mundo bonitinho, toma um cafezinho depois, chazinho que a Angélica vai fazer pra gente, que é o amor que faz pra gente, tomamos um chazinho depois, e aí Marcos vem e faz o final, entendeu? A cerejinha no bolo depois, entendeu? E depois a gente abre para pergunta, daí a gente vai conversar daquilo que você vai estar sentindo. Vai ter um bate-papo, vocês podem conversar com a Naomi, perguntar direto para ela, direto para o Marcos, eles vão estar aqui disponíveis. Mas você precisa garantir a sua vaga, tá? E o horário, Gustavo? Gente. Vou até colocar aqui, ó, quem quiser falar direto com a Angélica também, a Angélica passa o formulário depois para você preencher, já garante a sua vaga, faz a inscrição. O WhatsApp da Angélica está aqui na tela, ó. É o 11 9 4142 9209. Então anota aí, 11 9 4142 9209. Ou já clica aqui no link, você já vai entrar direto no formulário do Google, vai garantir a sua vaga, tá? Esse encontro nosso, eu vou estar aqui também acompanhando, ele tem um valor simbólico que é de R$ 39,90. R$ 39,90 para você participar com a gente aqui. Super tranquilo para todo mundo. Você vai encontrar com o Marcos, com a Naomi, vai entender melhor, eles vão dar dicas, vão conseguir se aprofundar melhor nesse tema e depois já entrar na prática. Eu estava conversando com a Naomi aqui, a gente se encontrou durante a semana e aí eu falei, poxa, vai ser legal, né? Vocês vão conversar, vão dar uma palestra. Ela, palestra não, eu quero ir direto para a prática, porque a gente precisa transformar, a gente precisa mudar. Exato. E é isso, né? Inclusive, estou vendo ali uma pergunta, técnica ocorre catarse? Não ocorre catarse nenhuma, porque a pessoa está relaxando. Que catarse se eu estou controlando o sistema nervoso central da pessoa? Não tem espaço para catarse, gente. Não tem espaço para a pessoa me contar, não tem espaço para ela falar, não sei o quê. A gente vai ler o corpo da pessoa e a gente vai na prática. Então, não dá para fazer, não dá para ter catarse. E é muito rápida não dá também, passar. né? Ela porque a gente vai estar sentindo o corpo, do que o corpo está reagindo. Eu vou estar monitorando e equilibrando esse sistema nervoso. E assim, pena que está em Campinas. A senhora organiza, dona Maria Eugênia, uma van de Campinas. Uma caravana. Eu nasci em Campinas, sou campineira, a senhora traz o povo daí, entendeu? Traz todo mundo para cá. Aliás, eu conheci você em Campinas. Me conheceu em Campinas, gente. Ó, a Rô tá com a gente. Rô, beijo. Rosana Borges esteve aqui com a gente ontem, ó. Boa noite, eu já estou inscrita. Ela já está inscrita, vai participar aqui com a gente. Nayá também, que estava aqui com a gente, vai participar.
A Paty fala, faz online para quem mora longe. A gente depois vai para fazer, depois, porque eu e o Marcos, a gente está sem agenda, a gente está organizando. Primeiro a gente quer ver as pessoas aqui, a gente quer alinhar para a gente ver o que a gente organiza juntos, até porque é a primeira vez que a gente está fazendo juntos. Exato. E aí a gente vai ter até uma melhora, a gente vai acabar fazendo depois, mais para frente. Você que mora em São Paulo, Grande São Paulo, ABC, tá aqui na capital, tá no interior, gente, 1h30 você chega aqui, né, Naomi? Para! A gente tá tão acostumado, às vezes, assim, para sair daqui para Pinheiros e para Paulista, às vezes demora uma hora. Uma hora e meia não é nada. A gente vem aqui, vem. Né? É tão legal, assim, os eventos ao vivo, presenciais que estão acontecendo agora, porque as pessoas ficaram muito tempo longe, sem contato humano. E esse foi um dos motivos também que a gente decidiu fazer. A Naomi falou, eu quero fazer presencial, porque a gente precisa se encontrar novamente, contato, olhar no olho. Estamos falando aqui da parte neurológica, a gente precisa... dessa troca, o corpo precisa entender, precisa se sentir ancorado aqui também. E também porque vocês vão ter a chance de tirar as dúvidas diretamente com a gente, né? Você vai ter a chance de estar conversando com a gente e eu vou estar olhando para vocês. Lógico que é possível fazer online, mas quando você vem para um evento presencial, a energia é muito, principalmente em frequência, que a gente vai estar falando de frequência, é muito diferente, né? Você vai poder tirar dúvida com a gente vai poder falar muito mais, a gente vai poder enxergar coisas que às vezes não dá tempo de enxergar. Então, gente, venham, porque vai ser muito forte e transformador. E, na verdade, a gente está fazendo isso por quê? Porque tanto eu e o Marcos, a gente chegou a uma conclusão que a gente quer que as pessoas cheguem a uma conclusão das coisas. A gente está todo mundo querendo que vocês realmente resolvam, né? Façam. A gente não quer ninguém dependente da gente. A gente quer todo mundo feliz. Porque quanto mais felizes vocês estão, quanto mais equilibrados vocês estão, melhor a frequência de todo o planeta. E é necessário nesse momento. Exato. Isso que a gente ia falar. A gente está num momento do planeta. E não estamos nem falando aqui, gente, dessa questão de espiritualidade. Porque a gente sabe que tem também. A gente sabe aí da questão das transições que a gente está fazendo, do planeta, a nossa consciência passando por muita coisa de mudança também. Mas a gente sabe que a partir daqui o negócio começa a pegar um pouco também, né? A Naomi acompanha e cada vez mais a gente vai precisar se autorregular. Sim. Ter independência, autonomia da nossa saúde, da nossa autorregulação. Exatamente. A gente precisa porque nós estamos enfrentando cada vez mais muitas histórias no mundo, com tudo que a gente vê, com todas as notícias e também a velocidade, tudo que a gente está falando sobre inteligência artificial, isso vai ficar cada vez mais rápido e vai acelerar muitas outras áreas positivamente e negativamente, porque tem muita gente que vai sentir esse baque na vida. Então, o que a gente está aqui fazendo é preparar você para que você saiba lidar com todas as transformações do mundo da melhor forma possível, de uma maneira mais equilibrada. Eu diria mais organizada, talvez. Organizar o teu sistema, aquilo que funciona para você. Então, usar as ferramentas que você já tem muitas. A gente só dá mais uma ferramenta para você saber se organizar. Porque é isso. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai passar por muitos processos. Só que cada vez mais a ciência está chegando nessa coisa de que é o que os tibetanos falavam 4.000 anos atrás. Toda a cura está dentro da gente. Sim. Eles já falavam isso. Está tudo dentro da gente. Não a gente adianta só busca fora, né? Então, a gente conseguir fazer você olhar para dentro de você de verdade sentir, né? E assim, gente, eu vou fazer o exercício rápido aqui. Quem quiser... Vamos para a gente fazer o fechamento, né? Vamos lá. Então, vocês vão ficar com os pés no chão. Quem está deitado na cama, você pode sentar, entendeu, meu amor? Senta aí, pezinho no chão, vai sentar, colocar o pé no chão e os olhos vão ficar abertos enquanto você está falando comigo, está me ouvindo. Deixa o seu telefone do lado, não precisa ficar olhando para minha cara. Coloca aí o seu telefone do lado, só para não ficar segurando. Eu queria que você não segurasse o aparelho nesse momento. Eu vou para Curitiba, com certeza, eu morei aí. Então, coloque o seu telefone aí, para de digitar, vamos respirar. E aí você vai fazer o seguinte, se coloque numa posição onde você sinta bem confortável. Senta, tem que estar com os pés no chão, tá bom? Então, se você estiver na cama, não é legal. E se você quer mudar, você vai sentar bonitinho num lugar e arrumar a sua coluna, colocar a sua postura mais ereta possível, sem forçar. Arruma a sua coluna, vou até eu arrumar aqui para você fazer junto comigo.
Arruma, pezinhos no chão, olhos abertos. E agora, com os seus olhos abertos, você olha em algum lugar da sala onde você está. Um lugar fixo. Para aí num lugar fixo, na parede, no quadro. Um lugar fixo só. E nesse momento, eu quero que você só observe o seu corpo. Veja aí se tem alguma coisa que está desconfortável. Não muda, não força nada. Só percebe seu corpo. Deixa as mãos relaxadas, não fica mexendo em celular, não fica fazendo nada. Pezinho no chão, arruma a sua postura, olha para um lugar reto, não força a respiração e perceba seu corpo. Mesmo se você estiver com dor, o que for, só perceba o seu corpo nesse momento. Só isso. Não muda nada. Só perceba seu corpo. E aí, percebendo seu corpo com os olhos abertos, você vai inspirar contando até 4. Inspirar, olha só. 1, 2, 3, 4. E vai soltar o ar pela boca em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira em 4. 2, 3, 4. Solta o ar pela boca em 6. 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. Inspira em 4. 2, 3, 4. Solta o ar pela boca em 6. 2, 3, 5, 6. Mais uma vez. Inspira em 4. 2, 3, 4. Solta o ar pela boca em 6. Ok. Observa como é que está seu corpo agora. Sempre olhos abertos. Vai percebendo o seu corpo nesse momento. E aí, esse lugar que você viu aí, que você está com dor, não muda, não mexe o corpo. Tenta imaginar que a tua respiração tranquila agora, sem precisar contar, inspira o ar, imagina que você está pondo um pouquinho de oxigênio lá naquele lugar que você está sentindo dor. Se forem vários, manda oxigênio para aqueles vários lugares. Não precisa mexer, não precisa fazer nada, a gente não resolve tudo num dia. Só inspirando, imaginando que você está pondo oxigênio lá e soltando o ar pela boca, imaginando que está saindo tudo aquilo que está no seu corpo preso há muito tempo. Se você puder imaginar que diminuiu 1 grauzinho, 1% só, já está valendo. Inspira mais uma vez sem contar, imaginando que você pôs oxigênio lá e solta o ar pela boca, soltando tudo que está ali. Língua solta dentro da boca, maxilar relaxado, olhos abertos. É isso. Observa como é que ficou o seu corpo agora. De quando você começou a respirar e agora. Conseguiu diminuir 1% só do que você estava sentindo? Pode escrever agora no chat. Pode sentir os pés tocando o chão bem forte. Sinta que teus pés estão tocando o chão. Volta aqui presente e pode voltar a responder no chat. Só isso. Muito bom. Muito bom, gente. Olha, coloquem pra gente aqui como você está se sentindo. A gente não quer nem saber de mudança, né, Naomi? Passou. Coloca como você está se sentindo agora. Deixa o corpo entender essa diferença. Né? Bocejos, excelente! É isso aí. Acalmou já teu sistema. Olha que maravilha, teu corpo já reagiu mais rápido, o Marlene. Maravilha, perfeito. O pessoal ainda respondendo, né? Olha lá, melhorou minha coluna. Me sinto bem, muito bem, a Rosana colocou. Que maravilha. Às vezes, Naomi, a mudança ela começa na prática. Ela não se resolve ali. Então, por exemplo, nossa, minha dor passou, aquele desconforto foi embora. Começa ali. E geralmente, até quanto tempo a pessoa pode observar uma mudança? Olha só, a gente, nesse momento que vocês acabaram de fazer, você só mostrou, educou o teu sistema nervoso central que existe uma outra forma dele direcionar a energia. O que vocês fizeram agora foi só mostrar para o teu sistema nervoso, existe uma outra forma. Eu estou com os olhos abertos, eu estou aqui presente, eu estou com a dor ali, lá, mas eu consigo direcionar minha energia para outro lugar. Você só direcionou a descarga elétrica. Tá vendo? Olha só. É isso.
você descarregou, mostrou para o teu sistema. É bem provável que você continue ainda, mas a gente só fez um pedacinho assim. Foi só uma amostra. Aqui no sábado vai ter muito mais do que vocês vão isso. ficar com a gente no sábado. Maria falou, me sinto leve, como uma Isso. pena. Ontem estive no curso de regeneração celular. Maravilhoso. Muito grata. Alzira Bocejos, me sinto mais tranquila. Gesiele, com muito sono. O sono é um indicativo de que o corpo vai dar um reset? O sono a gente mexeu no teu nervo vago lá, a parte mais importante do teu cérebro. Saiu do modo sobrevivência. Saiu do modo de sobrevivência, e quem bocejou e teve sono significa que você conseguiu mostrar exatamente para o teu sistema nervoso. Olha só, você nem precisou fechar os seus olhos, vocês ficaram de olho aberto. Então é maravilhoso, é uma forma que o corpo já fala, ai, obrigado, viu? Nossa, obrigado, o corpo está falando para você. Que demorou tanto para fazer isso, Poxa né? vida! Faça mais vezes. Melhorou a dor da cervical. Excelente! Relaxou. Sônia, obrigada, querida. Legal, gente. Olha, eu acho que já podemos encerrar. Sim. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Algum recado? Estão perguntando a sua Mandar mão aqui, o que mensagem. faz com a que você mão. faz com a mão, não, Marcos? se tem algo que eu faço com a mão, acho que é de outra vida ou é inconsciente, mas é uma ancoragem que acontece. Toda vez tem muita gente que me pergunta o que eu faço com as mãos, não sei. Não tem nada... Automático dele, gente. Vocês parem de criar coisa. Deixa o homem colocar a mão dele. Talvez você, com sua evidência, um dia me diga, mas... Um dia vai falar. Quem quiser seguir a Naomi no Instagram também, ela é bem bacana lá. Ela tá sempre respondendo o pessoal, fazendo live lá. Como que é a Naomi? Oficial. A Naomi Oficial. O Marcos Del Padre também, Marcos Del Padre no Instagram. Segue a gente também, Caminhos da Cura Oficial. E o mais importante... A Débora, já a Débora. Vai estar com a gente aqui no sábado, Débora? Vem, aproveita que encontra o Marcos e a Naomi pessoalmente. Já aproveita e faz essa prática também. Falem com a Angélica. Vou deixar mais uma vez aqui o celular dela, o contato para você mandar um WhatsApp, 11 94142 9209. Já deixei o link do formulário para você preencher. A Naomi já disse que você vai já fazer uma primeira... análise ali de como você tá, e no final vai ter uma nova avaliação depois das práticas. Já preenche e garante a sua vaga. Isso aí. É isso aí. Nos vemos no sábado, então, né? Sábado, gente, eu tô esperando vocês. Eu tô bem feliz com isso, porque eu acho que vai ser o início de muita coisa que a gente vai fazer junto. É um prazer gente. receber você, né? E eu tô super feliz de estar aqui com vocês. Legal. Mais uma vez, gratidão, Naomi, por estar sempre aqui com a gente, por estar nos acompanhando, por estar dando essas dicas tão valiosas para o nosso público. E a gente se vê no sábado, então. Sim, te vê no sábado. Obrigada a todo mundo. Vou ficar feliz de estar com vocês aqui, viu? Obrigada. Pessoal, então, grande abraço a todos. Ótimo finalzinho de domingo, sem aquela ansiedade. Já começa a reduzir aquela ansiedade, né, do começo da segunda-feira. Espero que todos tenham uma excelente semana e a gente se encontra aqui no sábado, começa às 9 da manhã. Isso aí, um abraço a todos e paz profunda.